E aí, rapaziada, tudo bem? Então, dando continuidade, né, às situações sobre as quais eu coloquei no meu livro lá atrás, nos últimos 5, 6 vídeos atrás, né? Agora dando sequência, já que eu já falei sobre as etapas da minha vida, sobre agora as doenças adquiridas, que foi aquilo que eu já tinha comentado, que é o meu caso do diabetes ou do hipotireoidismo, que é o que eu tenho, né? E eu já comprovei que é um fator adquirido, ou seja, pelas circunstâncias do meio em que eu vivo, que eu causei esse transtorno psicoemocional para chegar no corpo biológico, né? Então eu vou explicar no capítulo 4, como eu falei, as questões mais embasadas de autores, questões mais científicas, para poder provar a diferença de o que é doença adquirida, o que é doença congênita, o que é doença hereditária, essas coisas, né? Mas eu sei que já fiz a pesquisa de campo, né? E da minha família, aquela coisa toda que eu já falei no vídeo anterior aqui, e o meu caso é doença adquirida, tá, pessoal? Então o capítulo 4 vai abordar primeiramente os dados científicos sobre o que eu estou explicando sobre o diabetes, ok? As outras foram etapas bastante pessoais da minha vida, como uma espécie de regressão, entendeu? Agora é um pouquinho diferente. Então, o que seriam as doenças adquiridas e suas origens, galera? Então, para mim, as doenças adquiridas e as doenças de maneira geral, elas são o quê? As doenças, elas se subdividem em hereditárias, como eu falei, congênitas e adquiridas. As doenças, tá, no sentido mais amplo da coisa, ela tem uma causa, pessoal, e não somente o efeito, certo? Até aí você não tem dúvida, né? Não tem como você divergir disso aí, né? Então, apesar das doenças ditas hereditárias virem antes do nascimento, pessoal, por serem um conjunto de doenças genéticas, né, caracterizadas por transmitir de geração em geração, em virtude dos genes sofrerem alterações do seu DNA, né, e ao mesmo tempo não tem por que ser adquirido dos progenitores, concorda? Então, qual a real causa dessa modificação do DNA? Quer dizer, né, quando a pessoa somatizou essa doença. Qual a causa das transmissões por herança da mudança dos cromossomos? Já que existe fator genético, né, hereditário, né? Qual é a causa da mudança mitocondrial? Entendeu? Da mesma forma, e as doenças congênitas? Quer dizer, apesar delas terem vindo durante o desenvolvimento do embrião ou na hora do parto, gerando uma anomalia, então qual a causa que gerou a deformação congênita? O que gerou o transtorno? Por que eu estou falando isso, entre aspas, pegando no pé da característica dessas doenças, tanto congênita quanto hereditária? Porque eu quero sempre tentar entender o fator causal, né? A ciência ela levou muito tempo para entender a causa do problema e não só o efeito. Mesmo que você conceitue o que é uma doença hereditária, genética e adquirida, entendeu? Por exemplo, a doença adquirida, que é o meu caso, né, ela após o nascimento são ocasionadas por acidentes graves, acidentes que afetam o sistema nervoso central, pode ser encefalite e outros, intoxicações graves por venenos, senilidade, doenças degenerativas do cérebro, as doenças autoimunes, não só genético, mas também essa questão entra na questão da doença adquirida após o nascimento. Isso é fato também, certo? Câncer, não é só hereditário também. Então, as doenças adquiridas acontecem muito, mas muito dentro da sociedade, né? E as doenças congênitas, galera? As doenças congênitas já são aquelas adquiridas antes do nascimento, ou mesmo posterior a tal, só que no primeiro mês de vida, seja lá qual for a sua causa, entendeu? Que eu acho assim, dentro dessas doenças, aquelas caracterizadas por deformações estruturais, que são denominadas usualmente por anomalias ou má formação congênita, as doenças hereditárias, no caso, se transmitem por herança de pais e filhos, podem estar associadas aos cromossomos sexuais ou autossomos, e quanto ao gene, pode ser dominante ou recessivo. Então, é como eu falei, entre os mecanismos de transmissão dos genes, identifica-se ainda a herança mitocondrial, entendeu? De alta e baixa herdabilidade. Você pode pegar da sua mãe, ou do seu tio, da sua tia, ou do primo de terceiro grau, enfim. Tem essa questão de doenças congênitas, tem as doenças hereditárias e tem as doenças adquiridas, certo? E se for antes disso ainda, tem a questão da doença mesmo. O que é a doença? O que ela origina? Entendeu? Então, a doença é um mecanismo de expurgação. Na verdade, se eu for falar mais espiritualmente falando, é uma doença, é um mecanismo de expurgação no físico, né? Você acaba indo para lá, né?
pela nossa enfermidade emocional, quer dizer, não é castigo ou punição, é uma reflexão. Ou seja, a nossa mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus existentes, entendeu? Então, isso é muito importante para você entender. Primeiramente, a doença, para depois falar se é hereditária, se é congênita, se é adquirida. A doença em si, ela é a causa dela, a origem da psicossomatização vem dessa questão da enfermidade emocional nossa, né? Então, se você é seu corpo e o seu corpo é você, então este, né, poderá expressar quem você é. É fato isso. Quer dizer, é a sua forma de estar no mundo. Então, quanto mais vivo for o seu corpo, mais vivamente você estará no mundo. Entendeu? Quando o seu corpo perde parte da sua vivacidade, né, a sua vontade de viver e tal, no momento de exaustão, de cansaço, de fadiga, de estresse emocional, enfim, a tendência é o que? A gente retrair. Então a doença possui o mesmo efeito, produzindo também um estado de retraimento. Isso é muito importante, né? Ela é a perturbação não resolvida no equilíbrio interior do ser vivo, e isso em interação com o ambiente que o cerca. Isso é vital para a gente tentar entender o que é doença, né? Então, a gente precisa entender dessas três, da parte hereditária, da congênita, adquirida, mas o que gerou esse transtorno? É isso? Então vamos lá. As doenças imunodeficientes, que é o meu caso, que pode ser hipotireoidismo, a diabetes, né? As doenças imunodeficientes e metabólicas nem sempre são hereditárias, foi aquilo que eu falei. O diabetes, que é a doença da tireoide, o câncer, o reumatismo, a hipertensão, a artrite e outras já constatam, cara, pelo menos é o que eu vejo, e eu tenho uma tia minha que tem reumatismo, e também ela entra nessa questão de doenças imunodeficientes e metabólicas, entendeu? Já constata a possibilidade do desajustamento mental, emocional e sentimental da pessoa, entendeu? O organismo, ele absorve as informações do cérebro pelas ideias, pensamentos e emoções, e aí há um desalinhamento da nossa mente para o corpo físico, entendeu? Então, só que assim, antes disso, quando a doença é somatizada e chega no corpo físico, as doenças imunes, que é o que a gente está falando, imunodeficientes, né, que é o caso, elas geram problemas crônicos. E aí, precisam o quê? De medicamento devido à falência dos órgãos. Quer dizer, existe a possibilidade de realmente de você ferrar os seus órgãos, o rim, por causa do diabetes, né, disfunção erétil, impotência, cegueira, né, neuropatia periférica, que são os nervos, concorda? Amputamento. Tem uma série de coisas que podem acontecer, ó, além das falências dos órgãos, entendeu? Então o que você tem que fazer? Você precisa controlar esse seu sistema imune, né? Tendo como exemplo, que eu falei da minha tia, ela tem artrite reumatoide, e a artrite reumatoide é migratória, e é uma doença da articulação, propriamente dita, né? E isso pode levar à destruição da articulação. Então a perda da movimentação articular é um princípio de artrite reumatoide. Isso também é fato. Então, onde é que eu queria chegar em relação a tudo isso? Que existem estudos científicos, pessoal, que eu já vi pesquisando e lendo, que embasam a ligação dos sentimentos e a fisiologia com a bioquímica das emoções humanas. Isso é muito importante. Entendeu? O comportamento humano, seja positivo ou negativo, ele, de certa forma, ele influencia tanto na harmonia interior como no exterior, pessoal. Então eu procuro sempre fundamentar meus estudos com dados que possam comprovar experimentos científicos da medicina corpo e mente e da biopsicologia. Entendeu? Eu sei que é uma palavra estranha, mas a biopsicologia, ela propõe, como é que eu vou dizer, a biopsicologia ela propõe um autocontrole das emoções negativas e os seus reflexos em relação a essa negatividade na saúde e na vida. Quer dizer, ela reúne um conjunto de técnicas que visam ou podem visar, entendeu, a harmonização psíquica. Então, podendo ser física, energética e gerando a saúde integral, que é o que todos nós seres humanos almejamos, né? Que é a saúde integral do ser humano. Mas a gente não consegue se integrar. É isso que eu estou falando, que é a importância da fisiologia, da ligação dos sentimentos com a bioquímica nas emoções humanas, entendeu? Então eu li numa reportagem, numa revista, não me lembro, quando eu escrevi meu livro, que eu peguei como referência a Suzy Andrews, que é eu não sei se ela é norte-americana ou ela é inglesa, eu não sei, eu achei super interessante, e em cima, obviamente, daquilo que eu já pensava a respeito para fundamentar a diabetes e as doenças imunodeficientes e tudo mais, para tentar provar a psicossomatização e não só o fator hereditário. A Suzy Andrews, ela comenta dizendo que a cada mudança de humor, como é que eu vou falar assim,
em relação a essa mudança constante de humor, havia uma cascata que os neurologistas chamavam de moléculas da emoção, ou seja, os neurotransmissores e os hormônios. E isso é despejada pelo corpo quando você está com essa mudança de humor constante. E é isso, quando é despejada pelo corpo, afeta os receptores, que são como discos parabólicos presentes em todas as células. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Porque como é estado de humor, quando você está triste, o nosso fígado, rim e pele fica triste. Tudo no corpo é absorvido por essas moléculas mensageiras. Então, como se diz moléculas mensageiras? Como eu falei, são os nossos neurotransmissores e os nossos hormônios. O hormônio funciona em relação aos nossos neurotransmissores, ou seja, o que a gente pensa e o que a gente sente. O sentir e o pensar é emocional também. Então, se você está bom ou se você está ruim, não importa. Você vai ativar esses neurotransmissores no cérebro e associadamente ele vai linkar com a sua questão hormonal, entendeu? Isso é fato. Então ela diz que e consequentemente afeta todos os órgãos, principalmente se a gente está falando da diabetes e da hipotireoidismo, por acaso. Por que eu tenho as duas doenças quer dizer, as duas doenças ou disfunções metabólicas imunodeficientes no meu corpo? Porque eu tenho as duas, né? Então, cada emoção, pelo menos para mim, ela tem uma própria particularidade própria, bioquímica, sabe assim? E ela também comenta, isso eu achei muito interessante, né, na reportagem dela, que por a gente ter emoção e ter a nossa própria particularidade bioquímica, e como é que nosso organismo vai ler, né, vai refletir e jogar as substâncias, vai depender muito da hostilidade que é atrelada ao nosso excesso de cortisol, o afeto à ocitocina, a felicidade, a dopamina, as sensações do bem-estar, a serotonina e a endorfina. Então, assim, os sentimentos de maior status ao elevados níveis de testosterona e os de inferioridade a baixa testosterona podem causar tudo isso, né? A gente sabe que o cortisol é um hormônio responsável por controlar inflamações, alergias, nível de estresse, diminuir a imunidade, entendeu? E manter a estabilidade emocional. Mas se você tem um excesso disso, ocasiona ao contrário. Da mesma forma, a ocitocina, né? É um hormônio produzido pelo hipotálamo e armazenado na hipófise posterior. Então ela faz o que? Ela promove a contração muscular uterina durante o parto e a ejeção do leite durante a amamentação. Certo? Mas e a dopamina, galera? E aí? Esse também é muito difícil de você controlar e de você não ter uma desestabilidade, por causa que ela está associada à felicidade. Então a dopamina também é um neurotransmissor no cérebro, que é produzido por esses grupos de células nervosas, que é chamada de neurônios, entendeu? Pré-sinápticos. Eles atuam no cérebro promovendo, entre outros efeitos, a sensação do prazer e a sensação da motivação. Então é claro que durante todo o nosso percalço, a gente tem todas essas instabilidades e oscilações durante a vida, porque ninguém é feliz o tempo todo ou triste o tempo todo, entendeu? Então isso é muito difícil você controlar a dopamina. E a serotonina, que está associada a sensações de bem-estar também. Então, ela também está associada à comunicação entre os neurônios, entendeu? Ela é importante para a percepção e avaliação do meio, para a capacidade da resposta aos estímulos ambientais. Então a gente precisa dos fatores externos, entendeu? Para liberar a serotonina, entendeu? Então é muito importante. Eu corroboro com a ideia da Susan Andrews sobre essa ligação da biopsicologia, da medicina corpo e mente, para tentar harmonizar o nosso interior com o meio exterior. É muito importante, entendeu? Então ela também comenta uma outra questão, que é a excessiva secreção do hormônio do estresse, o cortisol, que ocorre na raiva, ela está ligada à doença cardíaca, o câncer, a AIDS, diabetes, o mal de Alzheimer, depressão e, obviamente, a morte prematura, por que não? Entendeu? E a ocitocina, como eu falei anteriormente, ela está associada à afeição e ao amor. Ela reduz os níveis de cortisol e baixa a pressão, protegendo as doenças relacionadas ao estresse. Então, qual a importância de você estar em harmonia com você mesmo e amar as pessoas como a si próprio? Quer dizer, uma pessoa que consegue estabilizar a ocitocina, entendeu? Isso é importante. E, consequentemente, você melhora essa questão da questão cardíaca, né, do câncer, da AIDS, do diabetes, do mal de Alzheimer, da depressão e da morte prematura. Quer dizer, para você ver a importância da questão, né? Então,
A gente pensa e sente da mesma maneira que agimos? É aquela pergunta que eu sempre faço. Não. Por isso que a doença é uma necessidade, né? Por mais que você odeie essa palavra, que a doença é uma necessidade de a gente refletir nosso sofrimento psicossomático pela falta de equilíbrio no pensar, sentir e agir. Concorda? Porque não adianta a gente falar sobre essas questões bioquímicas, sobre essas questões da biologia, da ciência, né? Todas essas substâncias que nós liberamos do nosso organismo, se a gente não está bem nessa questão do humor, do comportamento psicoemocional, entendeu? Como é que a gente reage perante os problemas da vida, pela nossa família, nossos amigos, os nossos problemas, né? Trabalho, tudo isso envolve e pode gerar uma doença, concorda? Então a gente precisa analisar que a doença adquirida é não sentir a perda do pesar, da nossa incapacidade de sair da inércia pro agir, galera. Entendeu? Mas sim, a gente sair dessa mesmice, ou seja, transmutar pro melhor, cara, que a gente pode ser. Viver mais calmo com a doença, sei lá, viver mais calmo com a doença e os fatores que desencadeiam nossos desequilíbrios emocionais. A gente precisa saber conviver com o luto interior durante os períodos de transição da constatação dos males da alma. E a gente já conversou sobre essa questão dos pecados da alma, lembra? E isso tudo pode ser um período de transição, desde que seja construtivo. Mas para ser um período de transição construtivo, a gente precisa refletir sobre isso, né? E aí não adianta a gente querer só tomar remédio, por mais que seja importante, e é um fator complementar, claro, medicamento, mas é a doença somatizada. Você não vai para psicanálise, né, psicólogo ou para psiquiatra, para ele só simplesmente te passar medicamento, porque ele vai ficar te dopando a vida toda. Ele pode reduzir o medicamento, ele pode aumentar o medicamento, dependendo do seu estado atual de comportamento, certo? O remédio ele é o fator agregador, galera. Ele não é um fator sobre a qual você ou sua mente tem que ficar submisso, escravo, sobre o efeito dos medicamentos, galera. Entendeu? Então, antes da somatização, tem a psicossomatização. Então, em cima da psicossomatização, a gente precisa refletir sobre isso. Por isso que a psicossomatização é a fase da reflexão. Por isso que as pessoas vão no terapeuta, para resolver o problema da nossa dualidade psíquica, dos nossos confrontos, dos nossos males internos. Que o inimigo não está no externo, o inimigo está no interno. O inimigo não está no outro que te ofendeu, simplesmente. O inimigo está na nossa falta de conscientização e reflexão se a gente é aquilo que o cara está falando, ou se não é, ou se é, se a gente é filha da puta, se a gente não é, sobre problemas conjugais, sobre os problemas profissionais. Tudo isso, galera, que você tem, o fechamento do seu pensamento, sentimento e ação depende só, única e exclusivamente de você mesmo. E não das pessoas ou das circunstâncias externas para dominar a sua mente. Não, é claro que as circunstâncias atrapalham ou não a sua vida. Mas se atrapalha, cabe a você sair dessa questão. Cabe a você refletir. Entendeu? Então, assim, tem uma outra questão também mas super crucial, super importante. É a questão assim, por que a gente vincula tanto a doença ao processo de morte? Porque a morte, pra mim, ela se inicia biologicamente desde quando começamos a viver, cara. A morte é real. Ela não é ilusória, galera. A morte, ela se inicia psicologicamente desde quando a gente começa a nos distanciar do nosso eu. Entendeu? E aí a gente passa a viver de uma imagem idealizada para o destrutivo. Isso é o que eu acho. A morte é um fenômeno biológico, ela é normal. Entendeu? É um término natural da etapa física. Nossa, concordo não? Ela que dá início a um novo estado de transformação molecular. Morrer é natural, gente. Já a doença não é natural. Ela não vem da perfeição. Ela não vem de um processo natural da nossa existência, cara. Pelo menos é o que eu acho. Então, assim, como é que eu vou falar sobre a morte? O que eu vou dizer da morte, se não uma figuração de libertação e paz? Que para mim é absolutamente natural. Viver com inversão de valores, corroendo e obscurecendo a nossa consciência de quem somos e o que viemos fazer, é o nosso propósito de vida? É isso? É essa que a gente tem que fazer? A gente vai viver a nossa vida em linha reta ou invertido? Com os nossos princípios e valores e o que nós vamos fazer em relação a isso? Em relação à nossa consciência. Entendeu? Quem nós somos? O que a gente veio fazer? Qual é o nosso propósito de vida? Casar, ter filho, ter moto, ter carro, ter matéria? É isso que vai fazer você viver em paz? Não sei, é uma pergunta. Não seria um suplício para mim, um sofrimento infinito maior e mais doloroso, pensando dessa forma? O que você acha? Por que a gente insiste em viver dos prazeres mundanos, pura e simplesmente com o real único objetivo de aproveitar a vida de paixões materiais, pessoal? Porque eu já vivi isso aí também. Eu posso falar por experiência própria. Eu não sou hipócrita.
Eu não sou um babaca aqui que estou querendo expor minha vida pessoal se eu não estivesse pensando nisso. Eu passei por isso. E tem de vez em quando alguns deslizes. Porque mas eu pelo menos eu me aceito, eu aceito a minha fraqueza. Pelo menos eu aceito a minha limitação. Pelo menos eu aceito que eu vou comprar um determinado bem material. Eu sei que aquilo ali eu estou sendo um babaca, entre aspas, porque eu começo a comprar bastante, comprar e quando eu vejo, caraca, eu estou sendo aquele babaca de antes, de novo. Né? Que o bem material acha que a felicidade está associada a um bem material que você compra. Não, é uma paixão, é um tesãozinho momentâneo, que daqui a pouco vai virar um tédio, porque você já está acostumado. Entendeu? Então é isso, cara. A gente precisa refletir em relação a isso, né? Tentar entender o que é morte, se morte é um fator negativo, ou se morte, por que a gente tem tanto medo da morte, ou por que a gente tem tanto medo da doença. E são conceitos absolutamente distintos um do outro. Entendeu? Então a doença não é o fim da nossa existência, mas assim como a morte também não é. Isso a gente tem que pensar. Não é o fim da nossa existência. A diferença é que na doença a gente pode fazer dela uma guerra, certo? A gente pode usar um pretexto de fuga por falta de reflexão sobre a nossa relação homem-natureza. Isso é fato. Nós estamos inseridos em um ambiente chamado Terra, contrastando, pessoal, com o inferno que nós causamos em nós e no nosso habitat. Concorda? Agora a morte, não, gente. A morte é um processo natural da vida. A doença, gente, a doença não é morrer, como a gente pensa, saca? É o mal viver. É uma coisa totalmente linda que eu tô falando e totalmente diferente. Quer dizer, a doença não necessariamente vai matar você. Pode matar, mas não necessariamente mata. Tem muita gente que tá doente e se safa, não é isso? Do nada melhora, não é isso? Por quê? Porque ela de repente conseguiu refletir, independentemente dos medicamentos, mas dentro dela mesma, uma mudança de postura. Ou seja, ela estava de fato no mal viver e aí agora está tentando mudar um pouquinho essa questão reflexiva da parte psicológica. A doença não pode estar associada a só uma coisa genética, gente. Se é fator adquirido, que é o que eu estou defendendo aqui no meu livro, pô, então se é adquirido, por que eu somatizei isso? Por que eu somatizei? De onde vem essa causa psicossomática? O que aconteceu comigo? Por que eu tenho tanta raiva? Por que eu tenho tanto medo? Por que eu sou ansioso? Por que eu tenho dificuldade de dormir? Por que eu somatizei diabetes? Por que eu tenho hipotireoidismo, que é o problema de hormônio? Por que eu tenho essas doenças imunodeficientes na questão endócrina do meu organismo? Por que tem pessoas que vão para o vício, para as drogas ilícitas? Por quê? Por que as pessoas bebem? Por que as pessoas fogem da realidade? Por que as pessoas não sabem encarar problemas? Então, aí às vezes vem a doença para ajudar, cara. Não que ela seja seu inimigo. A gente não pode encarar como inimigo. Por isso que eu tô falando. Primeiro olha para você e vê se você está vivendo de maneira em linha reta. Então, a doença é algo não natural. Porque ela não decorre da perfeição divina que Deus nos deu. Concorda? A doença adquirida é o mal viver, tá? É o que eu acho, tá? Eu não estou falando que é uma verdade absoluta. Eu estou falando que é o Dimitri que está pensando. A doença adquirida e aquilo que eu adquiria é um mal viver meu, intrínseco do congelamento da consciência do meu bem viver, que é a vida. O que é a consciência do bem viver? É a vida propriamente dita, é a vida. Em cima disso, perante os problemas ocasionando uma desistência pessoal do viver e a aceitação do fracasso sem luta. Isso é doença, porque eu aceitei o fracasso, mas eu não refleti sobre esse meu fracasso. Eu aceitei que eu sou um merda, eu aceitei que eu era, sei lá, várias coisas que aconteceram na minha vida, que eu já coloquei nas etapas da minha vida lá atrás, nos outros vídeos. Eu aceitei aquilo como fracasso e não lutei por aquilo. E o que acontece? Você fica pensando naquilo e você não resolve aquilo dentro de você. Pelo contrário, você se retrai cada vez mais. E aí você faz o quê? Vai chegar um ponto que os sentimentos e os seus pensamentos e sentimentos, pela sua não ação, né, por seu não lutar, você continua pensando naquilo, e aí é aquilo que a gente acabou de falar da Suzy Enders. Não é isso? Há 10 minutos atrás, na reportagem dela, que ela fala sobre os neurotransmissores, que está ligado aos pensamentos e sentimentos. E todas aquelas substâncias bioquímicas do nosso organismo, que a gente comentou, que está atrelado ao nosso humor. Então gera, sim, um fator destrutivo da nossa consciência. E aí vai para o corpo biológico, gente, vai para as células. Aí a gente já está falando de biologia, a gente já está falando que já está indo para o corpo funcional. Entende? Então, é muito complicado isso. A doença ela não tem o poder de entristecer a existência da vida, galera. Vai depender da gente. Entendeu? Ela só existe e é adquirida através de nós, porque nós não nos garantimos sermos seres pensantes, que converjamos os padrões de modelos de pensamento de nossas convicções a nosso favor, sempre destrutivamente.
nunca a nosso favor. Ou é mentira o que eu tô falando? Pô, o que é dar, galera? Se dê, essa é a questão. O que é dar? Você tem que se dar. Os outros não são você. Isso é fato. E isso eu fiz exatamente o contrário durante os percalços da minha vida. A doença e os males da alma, elas não te dão amor. Entendeu? Elas te dão o quê? A reflexão pela falta dele. Ou seja, as doenças elas te dão a falta de reflexão pela falta de amor que você tem em você mesmo. De novo cai na questão de Jesus que eu estava falando. Amar ao próximo como a ti mesmo. Pô, mas você não ama nem a si próprio. Porque você não se dá, você não se olha. Entendeu? Você se preocupa com o que os outros vão falar. E os outros não são você. E aí você se refrata. E aí você se isola cada vez mais de você. E aí? E aí você é um zumbi. Concorda com o que eu estou falando? Então, o que, ao mesmo tempo que eu falo na questão de nós nos darmos e nos olharmos com mais amor, o que é receber também, galera? Né? Seja capaz de receber amor sem desmerecer você mesmo, sem culpa, sem julgamento. E isso eu fiz muito. A maioria faz isso. Não é isso? Se eu não me dou e não me recebo, como o único ser capaz de me amar e ter o poder de decisão sobre as minhas escolhas, então o que vai acontecer, pessoal? A desarmonização mental vai contaminar o físico. E o físico gera doença. Não é a vida nem a doença que me escolheu. Percebe isso? Todo mundo fala, um dia eu vou melhorar, Deus vai me salvar, Deus vai me curar, a esperança é a última que morre. Não, cara. Isso pra mim é uma falta de reflexão. Na minha visão, tá, gente? Não é a vida nem a doença que me escolheu para eu sofrer ou para ter essa disfunção metabólica, no caso da minha diabetes, por exemplo. Não é a doença que me escolheu. Não é a vida. Você é o propulsor da sua vida. Você é o propulsor do seu livre-arbítrio. E o que é livre-arbítrio? É o seu pensar e sentir. Ninguém vai mandar no seu livre-arbítrio. Concorda? Eu escolhi a opção do desequilíbrio pela falta de percepção do meu sistema de crenças, princípios e valores em mim. Ou é mentira o que eu estou falando? Então, a dor, para mim, ela é um bem necessário. Por mais que muitas não concordem, mas a dor é um bem necessário. Para trazer o quê? Uma resposta a nós. De que nosso corpo precisa de atenção devida. Concorda ou não? Então a gente precisa procurar a causa de nossos males dentro do nosso íntimo e não fora dele, e não nos outros. E não nos rotularmos num processo de vitimização. Pobre coitada de mim. Sabe assim? O lixo mental que nós produzimos precisa ser limpo e arrumado aos poucos, cara. Mas para eu limpar e arrumar, eu preciso entrar dentro desse diretório. Ou seja, eu preciso entrar para saber quem causou o vírus, entre aspas, né? O lixo mental não é um vírus, quando a gente fala tanto de computador. Porra, quem causou o vírus, cara? Nós somos os causadores dos vírus. Então a gente precisa entrar nos nossos diretórios, como a gente está falando de computador. Quem são os diretórios? Os nossos pensamentos, os setores dos nossos pensamentos, sobre os vários problemas que nós temos, como se fossem problemas departamentais, ou seja, específicos da nossa cabeça. A gente tem que entrar dentro disso aí para tentar entender e refletir. Se você não tem capacidade de fazer isso sozinho, tudo bem, nem eu tenho. Por isso que eu preciso de ajuda. Vai procurar um bom terapeuta. Talvez você não consiga na primeira vez, pode conseguir na segunda, na terceira, na quarta, porque é muito subjetivo. Tem muito psiquiatra merda e tem muito psicólogo merda. Isso é verdade. Porque são pessoas como você, certo? Isso aí é muito complicado, galera. Então o lixo mental precisa de fato ser limpo, né? E arrumar aos poucos. É gradual, cara. Não vai resolver o problema assim no instalar dos dedos, sabe? Assim como uma faxina no nosso quarto. Você precisa fazer essa faxina toda hora. Porque enche de poeira o seu quarto, não enche? Sim. Então se enche de poeira, você tem que limpar. Né? A dor da psique, que a gente está falando de alma, de mente, né? A dor da nossa psique é a mais árdua para mim. Não é só o problema de dor física. A gente precisa analisar o que causa a dor, né? Então a raiva reprimida, a revolta, a autopunição, a vitimização, rancor, medo, mágoa, tristeza. Tem várias coisas que nós temos. É tudo dor da psique, cara. Depressão, falta de autoestima, apego, insegurança, orgulho, não perdão. Isso eu tenho ainda até hoje, tá? Não perdão. Ilusão, complexo de inferioridade, preocupação, estresse, violência. A violência opressora, que isso existe muito na nossa sociedade, né? Rejeição, falta de motivação, ansiedade, hiperatividade, perda, olha, quer deixar bem claro essa aqui que é bem interessante. Perda sem viver o luto. Você não quer viver o luto, então você confunde o luto e passa a etapa do luto e vive na depressão. Você se mergulha diretamente para a depressão, porque você se anula como pessoa e vive porque a pessoa morreu e aí você amava aquela pessoa e você se anula como pessoa. Você é um morto-vivo, você é um zumbi porque você ama aquela pessoa, então você pulou a fase do luto que é impossível de você não ter, concorda? A não ser que você seja um nazista, né?
que você não é frio e seco, você mata e acabou. Mas isso não existe. Todo mundo vive o luto, porque ninguém é perfeito, emocionalmente falando, né? Então você precisa se desapegar da situação para sair do luto. Mas tem muita gente que não consegue nem viver o luto, vai direto para depressão. Outra, carência afetiva, vício e outro. Isso tudo, gente, é dor da psique. Não vem com essa que é só dor do corpo funcional, ou seja, dor do corpo biológico. Não, cara. Com certeza, a origem de todas essas características, de todos esses fatores que eu falei comportamentais, pessoal, é dor da psique, sim. Entendeu? Então, eu acho que, assim, que esses males, eles não são curados pela ação dos medicamentos, como eu falei, e sim, eles são suavizados, esses males, a curto prazo, com a ação dos mesmos. Aí tudo bem. O remédio serve para isso. É um fator agregador, como eu já falei anteriormente. Então, qual é a solução? É dopar o nosso corpo de efeitos colaterais para suavizar os sintomas da dor local? É isso que a gente tem que fazer em relação aos nossos fatores desencadeadores? Não, claro que não. Precisa resolver, fazer refletir e tentar entender a questão, não ficar dopado. Concorda? Tem uma frase que eu sempre decorei, eu achei muito interessante, que inclusive até botei no meu livro, que é o do tal do Hughes Cullen. É um autor muito interessante, que ele explica e argumenta o seguinte, que o proprietário do terreno, ele espera dos médicos que graças ao avanço da ciência, eles recuperem e salvem através dos adubos artificiais a terra já enfraquecida e doente, sem que ele, o lavrador, mexa sequer o dedo. Cara, eu achei lindo, é essencial. Eu achei muito interessante essa abordagem dele, do Cullen, tá? Que é um livro de 94. Ele falava sobre essa questão, já que a gente está falando de origem das doenças, né, as doenças adquiridas. Então ele fez uma análise super interessante, filosófica, né? Então, de fato, eu achei genial, né, essa analogia da terra arada e bem cuidada com o nosso corpo e a analogia da tecnologia da informação com os medicamentos como se fossem os propulsores da cura. E não são. Nós somos e temos que ser únicos, não é isso? Para termos a capacidade de reagir com os juízos internos negativos. Para a gente ficar o quê? Liberto das amarras. Para a gente resgatar o amor amando a si e todas as situações. Certo? A gente tem que ser a voz ativa e não passiva dos nossos movimentos pela vida, galera. Certo? Se fosse assim, cara, por que as regras, as leis e os dogmas que servem para nos amparar e proteger e servir pelas palavras não nos torna mais humanos? Pô, já que eu amo filosofia, já que eu adoro filosofia, é uma pergunta. Por que essas leis, essas regras e esses dogmas que servem para me amparar, me proteger e me servir pelas palavras, já que isso existe em cima da lei, da regra e do dogma, não nos torna mais humanos? Pô, se existe isso factualmente falando, como manuscrito, como documento, então por que a gente não utiliza na prática? Por que o mundo não é florido de luz em nós? Por que as dores e as doenças existem no nosso corpo e no nosso íntimo? Porque somos doentes. Mas doentes da onde? Doentes da alma, galera. Certo? De que adianta as escrituras de conhecimento se o dinamismo do estar presente em você não dá vida nessas escrituras? Né? Nas teses científicas, não é isso? Na Bíblia, já que muita gente gosta. Porque a gente não vive para degustar, gente. A gente vive para olhar. Certo? Lembra daquela de buscar referência nos outros? Mas a gente nunca busca referências em nós mesmos. É aquilo que eu falei lá atrás. Nós não nos damos e não nos recebemos a graça divina em nós. O princípio da vida inteligente, ela não está em papéis. Ela está na responsabilidade de nos permitirmos, como é que eu vou dizer, sermos independentes de nossos erros e acertos. Sem mandamentos ou ordens de sermos réu, castigo, punição, inferno. Percebe? Sabe, a gente não tem que ter medo da doença, ou de estar doente, do inferno, do mal, sabe assim? A gente tem que ter preocupação por nós mesmos. E para onde essas nomenclaturas punidoras que colocada na Bíblia, colocada sobre a sociedade, onde essas nomenclaturas punidoras, elas irão se dirigir? De onde elas surgiram? Do nada, gente. Isso não existe. O que existe é o que você interpreta em cima disso. Entendeu? Essas palavras, por acaso, ela tem comando de alguém de fora sobre a sua vida, galera? Olha que pergunta interessante. Essas palavras negativas, elas têm comando de alguém de fora sobre a sua vida? Claro que não, gente. O comando parte da sua mente. Concorda? Ninguém tem o poder de tirar a vida, de te arruinar, de te julgar, de te entristecer, gente. O único inimigo das suas dores da alma e da dor física é você, cara. É só você que julga você. Concorda? Então, assim, pô,
Os fatores que desencadeiam as doenças, elas não somatizam ou psicossomatizam porque o outro ordena ou deseja, galera. Se você fosse mentira, se fosse tudo mentira o que eu tô falando, então se alguém não me ama e me xinga, e me deseja morrer, a morte, você vai tomar no cu, vai morrer de mim, me ameaça de morte, por que eu teria que morrer ou adoecer? Eu preciso adoecer ou morrer só porque aquela pessoa está dizendo isso, galera? É uma pergunta. Será que seria em cima disso só o fato pelo dito seria suficiente para se concretizar isso em minha vida? É isso? Isso vai me fazer me deprimir? Isso vai me fazer me adoecer? Isso vai me fazer me anular sobre a minha vida? Porque o outro me julgou? Porque o outro acha isso de mim? É uma pergunta que eu faço para vocês. E muita gente vive isso. Ou talvez porque esse tal dito causou um impacto de dúvida sobre o amor que eu tenho em mim. Ó, foi o impacto da dúvida que eu tive. Então dependeu da minha mente. É a minha mente que julgou, que fez o processo de limpeza, ou destrutivo ou positivo, diante do que o outro falou de mim. Não é, o comando não vem de fora para dentro. A sua mente que fez isso. Então, é isso que eu tô falando. Aí, a partir daí, é que a diferença é gritante, gente. Então, isso é importantíssimo para mim. Né? Então é isso, galera. Eu vou dar um tempo por aqui. Depois eu dou a sequência na questão do livro. Né, para falar sobre o corpo e a alma, que é a soma e a psique, a estrutura da psique, que é o id, o ego, o superego. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Comentem. Beleza? E a gente se fala por aí. Um grande abraço, um grande beijo.